esse é um tema muito quente, né? Porque realmente, acho que quando se pensa em ciência e em religião, de novo, aproximando de certa forma essas duas coisas, são dois campos em que as pessoas estão muito ativamente assim, engajadas em entender o que está acontecendo, né? O que é a realidade, né? O que é verdade, né? Então, assim, quando a gente entra nesses campos, tanto da ciência quanto da religião, há muitas paixões envolvidas ali, né? E mais recentemente ainda, a gente percebe que muitas vezes pessoas encontram muitos conflitos entre as respostas que cada um desses campos dá, né? Então, alguns religiosos, algumas pessoas de uma perspectiva religiosa vão trazer opiniões muito fortes sobre a criação do mundo e que um cientista, por exemplo, evolucionista vai trazer outra e essas coisas parecem ali, podem ter, apresentar conflitos, né? Então, assim, a gente vê que hoje em dia parece que essa tese do conflito, né, como se diz na historiografia desse campo, né, de ciência e religião, parece que essa ideia do conflito é muito predominante. As pessoas costumam pensar assim, quanto mais a ciência cresce, mais a religião diminui, né? Ou quanto mais a religião cresce na esfera pública, por exemplo, mais a ciência está ameaçada, né? Mas essa é uma realidade muito recente. E o próprio discurso sobre o conflito entre ciência e religião, uma espécie de conflito necessário e atemporal, essas duas coisas sempre estiveram em conflito, também é muito recente, né? Data principalmente ali do século XIX. Do XVIII já existe isso com uma certa força, mas no século XIX, por causa ali de questões institucionais, de em universidades seculares, por exemplo, surgindo, pessoas ali que não eram clérigos galgando o espaço ali do mundo intelectual que esteve historicamente associado à igreja, né? Tudo isso vai motivando essa briga retórica, né? Dos novos cientistas profissionais ali contra os religiosos que ocupavam os espaços que eles querem ocupar, né? Então tem esse aspecto do debate, esse aspecto histórico. Agora existe um aspecto também que a gente, mesmo identificando, né, de onde que vem essa narrativa do conflito, a pergunta permanece, né? Mas não existe conflito de fato entre ciência e religião? E aí que eu acho que é muito importante conhecer a história e a filosofia da ciência, a história e a filosofia das religiões, para poder desmembrar esses dois blocões, né, ciência e religião, para entender o que é o conflito de fato quando se fala em uma relação conflituosa entre ciência e religião, né? Não é, por exemplo, o modelo atômico de Bohr num conflito que eu saiba em praticamente nada do budismo ou do candomblé, né? Então, assim, não é quando a gente pega esses dois blocos, ciência e religião, a gente acaba perdendo a dimensão, né? Perdendo a perspectiva de onde que de fato está se dando o conflito, né? Então, a primeira coisa é essa: não existe um conflito entre ciência e religião, porque ciência e religião são coisas muito diversas, né? A própria ideia de ciência coloca num pacote único coisas que são muito diferentes. Uma observação astronômica e uma observação do comportamento de animais, por exemplo, na natureza, metodologicamente, né, é muito diferente. Os cálculos que se fazem para prever, para fazer um satélite, né, entrar na órbita de qualquer coisa, é um exercício muito diferente de outras áreas da ciência, como a psicologia, né? Então, assim, esses dois, a gente tem que começar, quando a gente vai analisar esse suposto debate entre ciência e religião, né? Tentar desmembrar a coisa e pensar assim, sobre o que de fato que a gente está falando, né? Será que esse conflito que a gente identifica como ciência e religião, será que não é um conflito mais pontual entre uma forma, por exemplo, de cosmogonia cristã versus uma forma específica de explicação evolucionista dos inícios, dos primórdios ali da vida e do desenvolvimento da origem das espécies, por exemplo? Aí beleza, a gente pode encontrar ali conflitos acontecendo, mas são muito mais específicos do que essa grande narrativa, né, de ciência versus religião, né?
até porque, voltando historicamente, a gente encontra uma colaboração também muito frequente entre coisas que a gente poderia chamar hoje de religiosas e de científicas, né? Várias figuras que contribuíram muito para o que hoje a gente chama de ciência, que na verdade, por exemplo, no século XVII eles chamavam de filosofia natural, e isso incorporava muitas coisas que hoje a gente não chamaria de ciência, mas muitas das figuras, por exemplo, o Newton, né, era uma figura que estava escrevendo simultaneamente ali sobre as profecias de Daniel e do Apocalipse, estava em busca da pedra filosofal, né, porque ele acreditava de fato na possibilidade da transmutação dos metais, ele seguia a tradição alquímica e estava produzindo teorias brilhantes ali sobre o cálculo, a gravitação universal, etc., né? Então a gente encontra também, se a gente for pegar esses casos específicos da história da ciência, a gente encontra também pessoas que são religiosas, né? E que são perfeitamente científicas, né? Então a questão não é que não houve conflito e nem que só houve harmonia. Não, a questão é que é realmente muito complexo. A gente tem que ir caso a caso. Cada ciência, cada vertente dessa ciência, cada vertente dessas religiões para a gente descobrir de fato do que a gente está falando, né? O perigo aí é a generalização, né? Então, eu acho que essa tese da complexidade, né, o nome vem justamente por contraposição à tese do conflito, e é um nome que surge principalmente a partir das pesquisas ali do John Hadley Brooke, né, que é um dos pioneiros nesses estudos das relações entre ciência e religião, é justamente que ele propõe esse desmembramento tanto das categorias ciência e religião, mas também um desmembramento dos tipos de relação que esses dois campos estabeleceram entre si. Então ele fala, por exemplo, que existe um âmbito que é o da motivação. Muitas vezes um cientista, né, um filósofo natural, como por exemplo o Newton, pode encontrar grande motivação para o seu pensamento racional e de investigação da realidade pela sua piedade, né? Então, por exemplo, a religião estaria se relacionando com a ciência aí num aspecto específico, que é o da motivação, que é essa figura, o Newton, por exemplo, por acreditar numa natureza dada por Deus e, portanto, com uma qualidade intrínseca positiva, inspiradora, etc., né, que ele possa encontrar Deus na natureza de alguma forma, ele se coloca nesse empreendimento de investigação da natureza que a gente chamaria de ciência, né? Mas isso é um exercício religioso ou científico, né? Parece que as coisas estão mais juntas aí. Outro nível seria o nível da sanção, que o Brooke coloca, né? Que é, por exemplo, um tipo de relação mais institucional entre ciência e religião. Por exemplo, a Igreja Católica na Idade Média, ao dar sanção às universidades que surgiam ali a partir do século XII, XIII, né? Ou o contrário, né? Por exemplo, quando o Papa proíbe o ensino de Aristóteles na Universidade de Paris. Então você tem tanto atitudes positivas e negativas nesse aspecto específico, que é a sanção, né? Que não tem necessariamente a ver com motivação. Né? Então você vai desmembrando os vários níveis, né? De interação entre ciência e religião. Outro nível seria um nível intelectual de pressupostos. A ideia, por exemplo, o Alfred North Whitehead, que é um filósofo da ciência que pensou muito sobre essa relação entre ciência e religião, ele reconhecia que a ideia que prevalece no pensamento científico ocidental de leis da natureza e de que o universo é inteligível, é possível compreender como que ele funciona, as operações, né, a lógica do universo, parte de um pressuposto do pensamento teológico medieval, ali de um universo de fato legislado, né? É um universo que ele é inteligível porque ele é produto de uma inteligência divina, né? Então o universo ele foi pensado, e se você consegue pensar dentro dessa estrutura, se você consegue pensar alinhado com o pensamento do Criador, você compreende a coisa a qual você está dedicando o seu pensamento, né? Então esse seria o nível do pressuposto. Uma crença que a gente poderia chamar de religiosa servindo como um pressuposto
uma premissa, né, científica. O universo é inteligível e a partir dessa premissa você tenta entendê-lo, né? A gente toma isso como óbvio, mas não é uma coisa óbvia, né? Existem muitas concepções da natureza que não tomam a natureza como algo que se pode compreender, que se pode entender as regularidades, né? Porque essa ideia de regulação pressupõe regras, né? E se você não pensa que a natureza tem regras, então você não tenta descobri-las. Então a gente vê aí que existe um pressuposto que a gente poderia traçar assim, o pedigree teológico dele, que é importante para como a ciência moderna na Europa vai se desenvolver, né? Então a ideia da complexidade seria essa, de que você pode tanto, é necessário tanto qualificar o que está sendo chamado de ciência, o que está sendo chamado de religião, quais os contextos também, os espaços sociais em que isso é discutido, né? Então, por exemplo, astronomia conflita necessariamente com é, teologia, aí você pode pegar o caso Galileu e falar assim, que sim. Mas aí você pode descobrir que existe um outro astrônomo, que é o John Wilkins, que divulgou a obra do Galileu na Inglaterra, anglicana, e que virou bispo, em vez de ser perseguido pela igreja. Então parece que existe um elemento político, social também importante a ser considerado, né? Para além de só esses dois nomes, né? Ciência e religião. Então a gente vai percebendo vários níveis, várias variáveis que a gente precisa considerar nesse debate. Então a coisa não pode se resumir a conflito ou harmonia apenas, né? Ou indiferença. É preciso realmente analisar caso a caso, nível a nível. Pensando nos conceitos de ciência e religião, uma boa referência ao Peter Harrison, né, que escreveu um livro chamado Os Territórios da Ciência e da Religião, é que ele vai traçando uma história dos conceitos justamente de scientia e religio, né, as duas palavras latinas que vão dar origem à nossa ciência e religião. Então ele vai buscando em vários textos antigos, desde a antiguidade mesmo, por exemplo, Santo Agostinho, até a contemporaneidade, vendo como é que essas palavras foram mudando de significado, né? E o tempo ali das reformas é um momento interessante para observar uma mudança de significado. Geralmente, quando se pensa antes do período moderno, as palavras tanto ciência, né, na pesquisa do Peter Harrison, ele vai argumentar isso. Tanto quando se pensa em ciência, quando se pensa em religio, a gente está pensando em virtudes internas. Então, a ciência seria a sua ciência das coisas, né? É algo que se exercita individualmente. Uma pessoa tem ciência, outra pessoa não tem ciência. Significa que uma pessoa consegue resolver determinados problemas que ela treinou com facilidade e a outra que não desenvolveu essa ciência não consegue, né? E a religio, por sua vez, seria uma piedade individual também. Você não compara religiões, né? Como o IBGE, por exemplo, hoje coloca. Você marca uma caixinha lá entre várias de qual a sua religião, né? Geralmente, na verdade, antes do período moderno, quando se fala em religio, é sim ou não. É a verdadeira religião ou falsa religião, que seria, no entendimento, por exemplo, de Santo Agostinho, não são as crenças alheias, são atos que não chegam, digamos assim, até o objeto verdadeiro de adoração, que para Santo Agostinho é o Deus cristão, né? Então você tem devoções úteis e devoções inúteis, basicamente. A verdadeira religião, a falsa religião. A partir do encontro ali dos europeus, e essa é uma história de fato eurocêntrica, ou pelo menos eurocentrada, porque a gente está acompanhando atores ali europeus. Quando esses europeus começam a circular de forma mais ampla ali nos períodos das grandes navegações, por exemplo, eles vão descobrir várias crenças e formas de organização social diferentes que vão estimular essa reflexão comparativa, né? Então, como é que a gente entende a crença dos povos aqui que eles vão encontrar no Brasil? E aí, como é que você compara e como é que você evangeliza esses povos também por meio de comparações, né? Então, a Tupã é Deus, não sei qual elemento é outro elemento. Então, esse exercício comparativo vai se desenvolvendo na Europa a partir desse contexto,
até o ponto em que no século XIX, se eu não me engano, vai se começar a falar de budismo, hinduísmo, que são todos conceitos europeus, na verdade, né? Os budistas e hinduístas não separavam isso como a sua religião, né? Essa ideia de religião é uma ideia fundamentalmente europeia, né? Que vai ser transposta para outros contextos e geralmente causa uma certa confusão, né? Até hoje muito se discute, as pessoas falam assim que budismo não é religião, é uma filosofia, né? Ou que o espiritismo também geralmente se fala assim, não é uma religião, é ciência e filosofia, ou ciência, religião e filosofia. E eu acredito que um ponto-chave aí é quando é a questão da especialização, em que as pessoas vão buscando, principalmente a partir da imprensa, eu diria, a gente tem um volume de informação crescente, né? Quando você não tinha imprensa, quando você não tinha um grande volume de livros circulando pelo mundo, você conseguia se dar bem, digamos assim, passar por intelectual tendo lido ali alguns poucos volumes. Né? Nas universidades medievais você tinha os clássicos ali, que em uma estante você colocava basicamente os livros que você precisava ler até o final da sua vida. Né? Você lia em muita profundidade, mas eram poucos livros comparativamente ao que a gente tem hoje, em termos de artigos e livros saindo assim todo dia, né? Então, esse grande volume de informações obriga certas pessoas a se dedicarem a nichos cada vez mais específicos. É tanta informação que a pessoa desiste de ser um tudólogo, né? Ou um polímata, como se dizia antigamente, que era a pessoa que sabe tudo. Agora fica claro, não é possível saber tudo. E aí as pessoas vão se especializando. E o clero, que ocupava muito essa função de intelectuais, de professores universitários, por exemplo, essas figuras ligadas ao clero vão não conseguem mais acompanhar as figuras que vão surgindo ali como especialistas, né? Eles têm as suas preocupações da paróquia, esse tipo de coisa. Então esse amadorismo, né, que era forte até o século XIX na ciência, o próprio Darwin era um naturalista amador, né? Ele fazia as coisas com o dinheiro do próprio bolso, principalmente, né? Bancava as suas viagens. Então, assim, esse amadorismo, essa dedicação assim diletante à ciência, ela passa a ser cada vez mais difícil, porque o nível está muito elevado em termos de dedicação de tempo à leitura e discussão das novas informações, né? Então, eu diria que essa explosão, né, esse dilúvio de informações e a consequente especialização das pessoas para dar conta de dar conta coletivamente desse dilúvio, vai provocar essa fragmentação, né? Porque aí agora a pessoa que sabe tudo sobre bioluminescência em artrópodes, ela não tem a menor condição de saber o básico de, 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 de cálculo ou de psicanálise ou qualquer outra área assim, né? Porque exigiria uma carga de leitura para ela chegar ao nível do psicanalista profissional ou do matemático profissional que ela nem entra nessa brincadeira, né? Essas reflexões, eu diria que elas estavam mais próximas em muitos casos do que se costuma imaginar. Então, a filosofia, ela era básica, por exemplo, para a teologia, né? No currículo universitário mesmo medieval, a coisa era assim, né? Existia uma universidade inferior, como geralmente se dizia, que era a Universidade de Filosofia ou de Artes, né? Em relação às artes liberais, e todas as três grandes universidades, que eram as faculdades, né, que eram Direito, Medicina e Teologia, tinham ali aquela base, né, propedêutica, ali, preparatória de artes, né, que é o que a gente chamaria de filosofia, basicamente, hoje. Então, em qualquer área dessas, as pessoas teriam algum contato com astronomia, que era uma das artes liberais, com a matemática, né, com a aritmética mais especificamente, que também era uma das artes liberais. Então, um Copérnico, por exemplo, que é uma figura que vai ter o seu doutorado em direito canônico, né, que é muito interessante, ele faz
o seu doutorado na faculdade de Direito, e mais especificamente no direito da igreja, né? Ele era um cônego, afinal de contas, né? Então ele trabalhava nessa parte mais burocrática, digamos assim, na Igreja Católica. Mas ele tinha contato ao longo de toda a sua formação com outros temas que hoje a gente chamaria de científicos, né? E a coisa é justamente isso, né? Essas habilidades intelectuais, essas investigações não estavam tão separadas. Então, a pessoa não é que ela saía das suas investigações religiosas para as científicas. Ela naturalmente, como o conhecimento, como o saber se organizava na época, ela naturalmente se deparava com discussões dos dois tipos com muita facilidade. Né? Então, pensando no Newton, né, seguindo um pouco, avançando um pouco, no século XVII e início do século XVIII, o Newton tem um argumento muito interessante, que eu acho que é muito ilustrativo disso, que o Newton ele era contra a ideia da trindade, né? Ele era unitarista, ele acreditava que Deus é só o Deus Pai, e que o Filho e o Espírito Santo eles procedem de Deus, mas não são idênticos a Deus, né? Eles não são Deus propriamente dito. O poder do Filho e do Espírito derivam do Pai, né? Não subsistem em si mesmos. E aí ele, para argumentar isso, ele traz um argumento que é cinemático, é físico. Ele diz assim, pensem num bloco A. Esse bloco A comunica força para o bloco B e C, né? Empurra o bloco B e C. Os três blocos se movem, mas o único bloco com força em si mesmo é o bloco A. A força que move o bloco B e C, que parecem ter força e têm movimento aparente, procedem do bloco A, né? Então, assim, é uma coisa que Newton está falando aí, está ilustrando com uma imagem que transita nos dois mundos, né? Porque justamente esses dois mundos não eram exatamente dois ainda. É muito comum na teologia você encontrar essas reflexões matemáticas. Nicolau de Cusa é outra figura também que desenvolve muitas reflexões filosóficas a partir de ideias fundamentalmente matemáticas, de geometria, a ideia de infinito, né? Então é muito. Não caracteriza necessariamente um trânsito de uma área para outra, né? Isso que é interessante nesse período. A partir dessa separação entre ciência e religião, principalmente a partir do século XVI, né? Ou melhor, de filosofia natural e teologia, né? Em que elas vão se tornando autônomas, e eventualmente com essa especialização, aí sim é mais difícil de você, na faculdade de biologia, encontrar temas teológicos. Mas no passado não era assim, né? Uma figura que vai ser muito importante para essa separação ou essa autonomização da filosofia natural em relação à teologia, que é o Francis Bacon, é uma pessoa que ao mesmo tempo diz exatamente isso, que o propósito das ciências é a glória de Deus e o alívio da condição humana, né? Então ele está pensando ao mesmo tempo em ciência, digamos assim, né, do que a gente chamaria hoje de ciência, que seria o estudo da realidade natural, para um propósito que a gente poderia chamar de religioso, que seria a glória de Deus, e um propósito que a gente poderia chamar de social, filantrópico, né? Que seria o alívio da condição humana, né? Então, realmente, nesse início dos desenvolvimentos ali da ciência moderna, que é um conceito que vai se aplicar muito posteriormente, né? A ideia do que eles estavam fazendo também não era isso, de criar algo que se separasse completamente da religião ou da discussão teológica, era simplesmente uma questão de autonomia, né, para você pensar sem precisar depender de discussões teológicas, né? Você poder falar da natureza observando a natureza e tá bom, né? É uma questão de autonomia, mas não é uma questão de separação, né? É diferente. Então, várias dessas figuras vão andar nessa linha, né? O Kepler, que é um astrônomo que vai propor ali as órbitas elípticas e tal. Mas antes disso,
ele tinha uma. Ele se converteu, digamos assim, ao heliocentrismo, né? Ele era geocentrista, como a maioria dos astrônomos ali do seu tempo, mas ele vai passar a acreditar que o heliocentrismo, né, de que o Sol, na verdade, está no centro do sistema ali cósmico, é verdadeiro. Só que isso deixa um problema que é o seguinte, que quando você tem a Terra no centro do universo, você tem 7 planetas, que é a Lua, o Sol também contam como planetas, né, nessa astronomia pré-copernicana, ou aristotélica, ptolomaica, né? Então você tem a Lua até o último planeta visível ao olho nu, que era Saturno, né? Então dá 7. E 7 também eram os metais conhecidos, da prata até o estanho, que também tinha uma certa hierarquia. E 7 também eram várias coisas, né? 7 eram as principais partes do corpo humano. Do cérebro, que correspondia à Lua, por sua vez, e que correspondia a prata, até, eu não lembro agora qual que é o último órgão da hierarquia, mas que o Sol, por exemplo, corresponde ao coração e corresponde ao ouro. Então existia essa cosmologia muito unificada, tudo corresponde a uma coisa e a outra, e quando você troca a cosmologia e põe o Sol no centro e joga a Terra para fora e a Lua deixa de ser um planeta, agora você tem 6 planetas, né? Você perdeu a Lua, você acrescentou o Sol, mas perdeu o Sol. Você acrescentou a Terra como um planeta, mas perdeu o Sol, né? Então dá 6 planetas. E isso perturba toda aquela harmonia, né? E esse é um critério interessante científico também do período, a estética cosmológica, né? O argumento do Copérnico, ele tem um peso muito grande estético. Ele simplifica muito a coisa ao tirar os epiciclos e epiepiciclos e tal do sistema ptolomaico, enfim, mas aí a gente já está entrando em outra coisa, né? Mas então o Kepler, diante dessa astronomia desarticulada, ele pensa assim, mas não pode ser, tudo era 7, né? Tem alguma coisa errada aí. E aí ele tenta dar algum sentido para isso. E a gente vê essa ideia do sentido, da filosofia, da teologia misturando aí na reflexão astronômica de Kepler. E aí ele vai pensar o seguinte, ele vai chegar a uma conclusão que é a seguinte, que existem 6 sólidos platônicos, né? 5 ou 6, se eu não me engano, que são poliedros regulares, em que todas as faces e os ângulos são idênticos. Então você começa você tem o triângulo, aí o quadrado, depois, enfim, são 5, se eu não me engano. E aí ele usa esses sólidos geométricos para colocar um dentro do outro, e tem uma imagem famosa disso. A ideia é o seguinte, é como se fossem, ele quer calcular as órbitas, né? O tamanho das órbitas. Então ele vai colocando esses poliedros regulares um dentro dos outros e vai descobrindo quão afastadas uma órbita está da outra. E aí, a partir desse exercício, ele vai realmente ter um resultado matemático muito impressionante, de que parece que isso faz todo o sentido, de que ele descobriu a ideia que Deus teve, e é esse que é o insight, né? A ideia que Deus teve, o critério que Deus usou para definir as distâncias entre os planetas. Né? Só existem e só podem existir 5 sólidos platônicos por definição, né? Então, por isso são 6 planetas e não 7. Mas tem um sentido que remete à criação e tem um sentido que tem como pressuposto e premissa básica essa ideia de um universo regular, né? Pensado e, portanto, inteligível. É possível para Kepler entender por que tem 6 planetas, porque isso foi deliberadamente escolhido, né? Na cabeça de Kepler, né? Na concepção, na premissa de Kepler. Para ele era inconcebível a ideia de que o universo não fizesse sentido. E essa não é uma pressuposição científica apenas, né? Mas participa de toda a reflexão ali em filosofia natural, astronômica do Kepler. E essa compreensão de que cada um traz apenas
parte da discussão, né? E não que você vai entrar para fechar a discussão com o seu ponto de vista exclusivamente, né? Essa humildade e esse reconhecimento de que o conhecimento se constrói na diversidade, né? No diálogo contínuo, é muito importante para evitar esses ânimos radicalistas que têm aparecido com muita força, né? Eu acho que tem vários pontos em que a perspectiva histórica contribui para isso, né? O primeiro, eu acho que isso vale para tudo na história, é que quando a gente estuda a história, a gente percebe que as coisas já foram diferentes. E isso significa que as coisas como são hoje também não vão permanecer para sempre, né? Então, o estudo da história ele enfatiza muito essa mudança, o aspecto da mudança na vida e nas sociedades humanas, né? Então, isso eu acho que abre muito mais. Às vezes as pessoas acreditam que estão vivendo no último momento da história, né? Não conseguem conceber uma sociedade diferente, ou uma política diferente, ou uma ciência diferente. E essa perspectiva histórica, eu acho que ela abre o futuro mesmo nesse sentido, né? A gente perceber que o presente não é o único momento. As coisas já foram diferentes e, portanto, podem ser diferentes também eventualmente, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao conhecer essa complexidade das relações históricas entre ciência e religião, a gente também se abre à consideração de posicionamentos diferentes. Quando a gente conhece só um posicionamento sobre esses assuntos, a gente quando a gente descobrir um novo, a gente não vai estar capacitado a conversar com esse novo, seja para discordar ou seja para concordar. A gente muitas vezes vai assumir uma postura de intolerância, porque aquilo que a gente não entende geralmente é desconfortável, a gente quer eliminar aquilo em vez de acolher, né? Então, quando você, por meio da história, descobre esses vários posicionamentos diferentes, acho que isso também coloca o nosso próprio posicionamento em perspectiva, né? De falar assim, bom, esse é o meu posicionamento, mas ele tem uma certa provisoriedade, ele tem uma limitação, como a gente diz, né? E deve ser, portanto, parte da conversa e não a régua final para a conversa, né? Então, acho que também tem esse ponto. E outro ponto outro ponto em que a história, acredito, pode ajudar nesses debates, é que a gente pode usar a história, essa é uma ideia muito antiga, é que a história mestra da vida, né? Que é que, vendo como certas coisas aconteceram no passado, a gente já consegue se preparar quando a gente vê coisas semelhantes acontecendo no presente, né? Claro que os contextos mudam, claro que a história não se repete exatamente, mas de certa forma a gente consegue perceber tendências, né, e estar mais alerta quando a gente vê uma série de eventos acontecendo que parecem que podem levar a algo que já aconteceu, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um crescimento, se a gente ver no presente, né, um crescimento de poder político, de instituições que não conhecem sobre um assunto e que querem impor legislações sobre esse assunto, a gente puxa na memória casos como o caso Galileu, né? É um caso de ciência versus religião? É um caso dentro dessa longa história, né? Mas não é a regra, né? Mas pode ser um alerta, né? Então eu acho que você conhecer esses casos, as coisas que aconteceram, inclusive casos positivos, né? A gente pode, diante dessa situação, falar assim, bom, a gente tem um exemplo muito positivo de cooperação entre essas coisas, por exemplo, no que o Francis Bacon diz a respeito do estudo da natureza servir pelo menos para o alívio da condição humana, né? Então, o papel ético da ciência. Então, a gente pode buscar exemplos na história, né? E eu acho que isso é muito importante, adaptando-os, claro, né, à nossa realidade. Não é uma questão reacionária, né, de voltar aos tempos áureos de determinado passado. Não, mas buscar inspiração nas vivências desse tempo para adaptá-las, né, e trazê-las ao debate do presente. Então, acho que esses pontos, pelo menos, né, a história pode contribuir bastante para esse debate entre ciência e religião atual.